Tudo bem? 8 horas da noite, está começando mais uma edição do Caju dos Rafas. Já vou aproveitar agora para mandar os convites aos participantes da live, o Rafael Isgorn Vargas, o Gilbert, portanto, os nossos integrantes, já todos convidados. Gilbert já chegou, o Sgarolini está chegando também, mostrando sua tela do norte, nesse domingo, 16 graus. Tomada, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Ivan, boa noite, Rafa, boa noite, Nação Grená. E nós vamos fazer a festa do acesso em Copacabana. Partiu Rio de Janeiro. Rafa, Gilbert, muito boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem? Boa noite, Ivan. Boa noite, Rafa. E por enquanto, tudo dentro da lógica. Tudo dentro da lógica. Fim de semana, sábado de futebol aqui em Caxias do Sul. Já o Caxias jogou em Ceilândia, empatou em 0-0 com o time Candango, mas nos pênaltis meteu 7-6 Caxias venceu e agora está nas quartas finais da Série D pela quinta vez. Já o Juventude empatou com o Sampaio Correia no Jacone sem gols. Lembrando que o Caxias, na próxima fase, enfrenta a Portuguesa do Rio de Janeiro. O primeiro confronto será no Centenário, jogo da volta, lá no Luso Brasileiro. Já o Juventude, na próxima terça-feira, pega o Mirassol às 7 horas da noite. Lembrando que o Juventude empatou com o Sampaio Correia em 0-0. O Sampaio Correia com desfalques de 8 atletas e o Juventude que estava com um jogador a mais durante quase toda a partida. Vamos iniciar falando do Grená, Tomada, para te alegrar um pouquinho. Caxias avançou de fase da Série D, agora pega a Lusa do Rio de Janeiro. Hoje enfrentou o Patrocinense, o Marcelo Toscano marcou 3 gols de pênalti, né? Venceu 3-1 o Patrocinense. Então, Caxias e Portuguesa do Rio de Janeiro na próxima fase da competição. Ontem, Caxias empatou em 0-0 nos pênaltis, Tomada. Ufa! 7-6. Os gols de Heron, também o Peu marcou o gol, o Marcão, o Moacir, o Joãozinho errou a cobrança de pênalti, Emerson Martins, Galvão e Fernando, os autores dos gols grenás, e claro, eu falei também do Joãozinho, que acabou errando uma penalidade. E aí, Tomada? Cara, decisão por pênaltis é sempre bom assistir quando não é o teu time, né? Que tá na decisão por pênaltis. E tem mais um detalhe. É maravilhoso. Atrasou as cobranças, né? Haja coração, né? Para calibrar o... Não, atrasou mas as cobranças para calibrar o VAR e não calibrou, né? Cara, o VAR é ruim na Série A, imagina na Série D, mas vamos lá. Importante para o Caxias ter passado. Lembra que na live passada eu falei que o clima não era bom no Centenário depois do primeiro jogo contra o Ceilândia, lembra? Que o pessoal estava dizendo até 2024 e tudo mais. E para mim, eu disse aqui na live, para mim é 60-40 para o Ceilândia. Mas pelo fator local, porque era um time que não tinha tomado gols e não tomou gols lá em Ceilândia. Enfim, mas estava tudo em aberto, porque a Série D, os times são muito parecidos. Então, o Guzmão trocou a estratégia, né? Ele foi com um time um pouco mais conservador. E a vantagem, eu acho, do nosso técnico é que ele já conhece a Série D. Ele subiu com o Operário, né? Da Série D para a Série C, da Série C para a Série B. Então, ele soube jogar o jogo contra o Ceilândia. Foi um jogo sofrível, né? De uma qualidade técnica horrorosa. Mas é assim que tem que jogar a Série D. Não adianta tu querer jogar a Série D como se fosse uma Série B, por exemplo. Não vai dar, não vai se encaixar. Entendeu? O que adianta jogar bonito e não vencer, né? E na verdade, cara, em mata-mata, seja qual for, tu acha que os caras querem jogar bonito? Tu quer passar.
Tu não quer dar show, cara. E outra, competição como essa, é que tu tem que encarnar a competição. É aquilo que eu disse, não adianta tu querer jogar numa Série D com um time de Série B, porque é outro mundo. Né? Tem a questão do gramado, tem a questão do estádio, tem a questão do VAR descalibrado, tem a questão de tudo. Então, eu acho que o Caxias chega mais uma vez, tá? Na fase derradeira, e é aquela coisa, cara, que, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tô confiante para esse. E vou entrar desmotivado para isso. Cara, eu acho que o Caxias pode entrar contra a Portuguesa e pode ter o acesso. E eu acredito que o Caxias possa subir. É um time que não inspira muita confiança, tá? É um time que não inspirou muita confiança no torcedor. Tinha muita gente dizendo, o Caxias não passa do primeiro mata. Daí o Caxias foi lá e passou. No jogo contra o Ceilândia, quando terminou o jogo aqui, o pessoal dizendo, bom, até 2024, o Caxias foi lá e passou. Quem sabe não seja esse ano para quebrar esse estigma de sempre na hora H o Caxias não conseguir subir e seja o ano para subir. Então agora é o seguinte, o campeonato são 2 jogos, né? O primeiro em Caxias e depois lá no Rio de Janeiro. E daí agora, meu amigo, tem que mobilizar a torcida, time, direção. Os caras que não se gostam agora tem que dar uma trégua. Depois que o Caxias subir, a gente pode se reunir todo mundo lá no Pátio do Centenário e se quebrar a pau. Mas primeiro vamos ter que subir, entendeu? Porque tá muita coisa em jogo com esse acesso do Caxias. Inclusive, eu acho que é bom até para o Juventude o Caxias subir. É bom para o futebol de Caxias. De repente fortalece mais a rivalidade que está tão distante, cara, sabe? Um do outro. O Caxias, como instituição, eu só vejo coisas boas no acesso. E tem possibilidade de subir. Né? Se o Caxias conseguiu se superar com 2 adversários que teoricamente seriam superiores, porque estavam à frente do Caxias na classificação, agora pegar a Portuguesa, o Caxias pega um time que não é de massa, não é um time de massa no Rio de Janeiro, não vai ter tanta pressão de torcida. Eu acho que o Caxias tem plenas condições de passar. Eu estou muito confiante, cara. Mas, pelo 8º ano seguinte, eu estou muito confiante. Perfeito, mano, perfeito. O Caxias ontem, Gubert jogou com o Fabian Volpe, Adriel, Fernando, Ricardo Lima e Jonathan, depois o Peu, Marlon, depois o Marcão, Pedro Cuiabá, depois o Moacir, Peninha, depois Emerson Martins, Galvão, Vitor Feijão, depois Joãozinho e Heron, o técnico Gerson Guzmão. Caxias, Gubert, agora nas quartas de final da Série D, a equipe que nunca tinha sido eliminada da terceira fase, agora, pela 5ª vez, está nas quartas finais, quem sabe, né? Agora vai. Bom, primeiro eu quero dizer que eu achei merecidíssimo o avanço do Caxias, porque se no primeiro jogo é verdade que o Ceilândia foi um jogo de estratégia, que até nós falamos aqui na semana passada, e a estratégia do Ceilândia saiu vencedora, ontem, nitidamente, o Caxias foi para o jogo para tentar... Claro que não vai abdicar da vitória, mas o Caxias foi para tentar não perder. Sabe? Tentar fazer um gol ali se os caras bobeassem, mas a preferência do Caxias, assim, a disposição máxima do Caxias era não tomar gol. E venceu a estratégia. Então, como o Rafa falou agora anteriormente, de fato, a Série D é muito parelha. E vai ser o detalhe que faz subir ou que faz não subir. Tudo isso que o Rafa falou, que é um monte de verdade, o Rafa falaria completamente ao contrário se aquele gol do zagueiro no último minuto o cara tivesse feito gol. E é verdade também. E é verdade. Porque a Série D, cara, é tudo muito parecido. Eu assisti agora de tarde o jogo da Portuguesa, estava assistindo, e, cara, tem ali um jogador, que é o Toscano, que ele é diferente mesmo, já um veterano, né, mas é um jogador diferente. Cara, o resto é tudo igual. O jogo é igual. Ao mesmo tempo que quem olha o placar e vê, poxa, foi 3-1,
Parece que foi tranquilo. Cara, quando estava 2-1, o Patrocinense quase empatou, que levaria o jogo para os pênaltis. E aconteceu ali ontem do Maranhão também eliminar. Gente, é uma loucura. É muito parecido. Só que o detalhe vai fazer a diferença, como ontem fez. O Caxias levou para os pênaltis, foi mais competente nos pênaltis. Cara, a gente está conversando aqui da classificação do Caxias por causa que o Caxias errou um pênalti a menos que os caras. Os dois jogos foram iguais. Então, como eu falei, achei justa a classificação do Caxias. Se tivesse sido a classificação do Ceilândia, também teria sido. Só que quando o Juventude subiu da C para D, da D para C, o Juventude contou com um milagre no final, que até o final do jogo, depois que passou dos 45 do jogo com o Londrina, que foi nas oitavas, o Juventude faltava 2 gols em 5 minutos. Aconteceu. E não foi por méritos, foi por causa dessas loucuras do futebol. Então eu achei que o Caxias passou e assim, vamos lá. Claro que o maior inimigo do Caxias agora é ele mesmo, que é essa história dessa sina de cair sempre na última etapa. Mas, analisando assim de fora, dos últimos 3 anos, pelo menos, é o adversário que o Caxias pega, que não vai ter um baita de um estádio lotado, que não é um time de capital, porque a Portuguesa é o 4º time de todo o Carioca, é o time da Ilha do Governador, e eu vi hoje o jogo, cara, o estádio é acanhadíssimo, né? O Luso Brasileiro é acanhadíssimo, só tem arquibancada de um lado. Então, parece municipal. Parece o municipal, só tem uma arquibancada do lado ali da transmissão, o resto é muro. Então, cara, é o ano mais propício, mais viável para a subida do Caxias. Não obstante, nós tenhamos comentado aqui inúmeras vezes que o time do Caxias, esse ano, ele é mais fraco que os demais. Mas a Série D desse ano, ela está mais fraca. Nitidamente, ela está mais fraca. Está nivelado para baixo, porque ano a ano os times... Cara, hoje, a gente falava lá no início do campeonato. Cara, se tu olha para aqueles 64 times do início, tu destaca o Santa Cruz, que se quer... Vamos falar por tradição. O Santa Cruz, o Ferroviário, que foi o primeiro, que está ainda, o Caxias, e assim com boa vontade, se tu for analisar pela história, o Brasil de Pelotas. Eram esses 4, sabe? Então, nos outros anos sempre teve uma pedreira e o Caxias acabava dando azar de pegar o principal adversário nessa etapa. Então vamos ver, eu acho que está em aberto, acho que o Caxias tem todas as condições de subir. Vamos aguardar. E tem uma coisa que o Caxias tem que fazer. A média de público da Portuguesa, nessa matéria é de junho, mas é até válida. A média de público da Portuguesa na Série D, 2.717 torcedores. Um bom público. Me surpreende até. Então deve ter uma arquibancada grande do lado de cá, porque certamente eu acho que agora. O estádio ali do outro lado me parecia que estava em reforma. Me parecia, tá? Mas sim, tinha uns entulhos lá no canto, tá em reforma, sim. Acho que é isso. Eu só quero fazer eu vou pontuar aqui uma coisa, de repente a torcida do Caxias não vai me entender, mas no contexto é o seguinte: o Caxias tem que jogar como um time de Série D esses jogos contra a Portuguesa. Não adianta a gente pensar que o Caxias tem estrutura para estar numa Série B, teria torcida para a Série D, não sei o quê. O Caxias tem que jogar contra a Portuguesa como um clube que está na Série D. Tem que encarnar a competição no todo. E outra, não adianta ficar pensando em Série C sem antes passar pela Portuguesa. Então, tem que entrar como um time que está disputando a Série D. Hoje o Caxias, infelizmente, é um clube de Série D. Se tu for ver lá, ele está disputando a Série D. E ele tem que entrar para esse enfrentamento como um clube de Série D. Encarnar a competição. Não adianta, não, porque nós temos a estrutura, porque o Caxias não merecia estar. Bom, tudo isso a gente já sabe. Encarna a competição e joga
a Série D, né? Porque nos outros anos o Caxias, de repente, ficou com aquele negócio, não, a gente tem mais tradição, a gente tem mais isso, a gente tem mais aquilo, e daí foi contra o 13, e daí foi contra o Manaus, daí foi contra o ABC. Não, vamos encarar a Portuguesa como um time de Série D, encarnar a competição. Depois, se subir, bom, daí se pensa em Série C, se pensa em Série B, mas agora o Caxias tem que encarar essa competição. E outra, a gente tem conhecimento, né? O Caxias tem agora expertise de 8 anos nisso. Pela experiência, né? Exatamente. E tem que saber que só acaba quando termina. Agora, Rafa, pegando esse gancho do Rafa... Só deixa eu fazer uma correção. Eu estava agora atualizando uma matéria do site rankcbf.com, uma atualização do dia 20 de agosto, portanto, hoje. Médio público do Caxias em 9 jogos, 3.101 torcedores. Total, 27.905. O Caxias tem o quarto maior público, isso, Série D. E a Portuguesa tem o 14º, a média de público, 1.054, no total, 8.428 em 8 jogos. Não computando, claro, o jogo de hoje. Então, essa informação, em torno de 1.000 torcedores da Portuguesa. Agora achei mais do que eu imaginava. Agora... Mas não interessa se o Caxias vai jogar contra 1.000 ou contra 50.000. Porque a gente já teve experiência de cair para times que não tinham tanta torcida e para times que lotaram o estádio. Eu acho que agora é uma questão de mentalidade. Tu vê o Santa Cruz, né? Que tem divisão nacional pro ano que vem. Não adianta. Caiu ontem, né? Olha aqui, o Juventude foi campeão da Copa do Brasil. Naquela época, qual era a tradição de Juventude e Botafogo? Tinham 102.000 pessoas no estádio. Tá? A questão não é essa. A questão agora é a mentalidade, cara. Como tu te prepara. E a gente já viu... Cara, o futebol tá cheio de histórias daquele que tem um público espetacular perder para um time de menor expressão. Então, por isso que eu digo que a questão tá na mentalidade. Saber jogar o campeonato. Eu acho que esse técnico sabe jogar o campeonato, ele tem experiência. Os microfones lá no Centenário foram afastados. Então, assim, se seguir essa linha, eu acredito que esse ano tem grande possibilidade do Caxias subir. Tem grande possibilidade do Caxias subir. O Gubert tinha falado alguma coisa antes. Não, ia falar, até complementando aí esse comentário do Rafa, que de entender a competição, a sensação que eu tive, né, nesses 2 mata-matas é que a partir do mata-mata o Caxias, de fato, está jogando o jogo, mesmo com o regulamento embaixo do braço. Prova disso é ter conseguido um resultado em Limeira. Cara, a tendência, a gente imaginava que o Caxias ia ganhar com facilidade no Centenário. No entanto, o Caxias jogou com o regulamento embaixo do braço, preferiu não sofrer sustos e jogou e classificou. E da mesma maneira, como o Rafa está falando de jogar como time de Série D, cara, o Caxias jogou retrancado ontem e conseguiu o intento. É isso. Conseguiu, é isso. Quartos de final da Série D, a semifinal, assim, o chaveamento para a semifinal, mais quarta final, Ferroviário do Ceará e Maranhão do Maranhão, Portuguesa do Rio de Janeiro diante do Caxias, Atlético de Minas Gerais contra o Bahia de Feira, da Bahia, o Souza Paraíba diante do Ferroviário de São Paulo. Então, esses são os confrontos, os primeiros jogos. Então, Maranhão contra Ferroviária, Caxias e Portuguesa, Bahia de Feira e Atlético, Ferroviária e Souza. Então, são os confrontos das quartas de final da Série D. Eu não queria pegar o Atlético esse. Não sei. Tem dinheiro. Hoje, né? Até eu falei com o pessoal assim, é a primeira SAF do Brasil, o Atlético. E ele tem um bom investimento. Eu não queria pegar o Atlético. Só esse era um time que eu não queria pegar. O resto... Cara, olha só... Eu acho que a Ferroviária também fez um campeonato de superação. Na campanha de grupos, a Ferroviária
Estava fora da zona de classificação. E é aquela coisa que acontece. Talvez como o Caxias. Tu não vai bem na fase de classificação e tu acerta o time pro mata-mata. Olha só, uma coisa que me preocupa, o Caxias vai ter que ter mais performance contra a Portuguesa. Porque era assim, Caxias e Inter de Limeira. Inter de Limeira, do interior de São Paulo, estava melhor classificado que a gente. Não, nós estávamos melhores classificados porque a gente decidiu em casa. Mas era um time. O Caxias foi lá fora, ganhou e empatou em casa. Depois inverteu. Ceilândia, primeiro em casa, a gente não ganha. Não ganhou da Inter de Limeira, não ganhou do Ceilândia e empatou fora. Então, de 4 jogos, nós ganhamos 1 e empatamos 3. Bom, eu só estou dizendo que o Caxias tem que jogar mais, porque a dificuldade também vai aumentando. O Inter de Limeira foi uma coisa, com o Ceilândia já foi um pouco mais difícil, e agora ficaram, de 64, ficaram 8 times. Então, esses times têm qualidade. O Caxias vai ter que jogar mais para subir. Vamos um rápido palpitão na Série D? Quem sobe? Vamos. Ferroviário e Maranhão. Quem sobe, Ferroviário ou Maranhão Tomada? Ferroviário. Gubert. Ferroviário. Apesar que o Maranhão ontem foi épico, hein? Tava com 2 a menos, empatou e virou, ganhando os pênaltis. Mas eu acho que vai dar o... Fecho com vocês. Atlético de Minas Gerais ou Bahia de Feira da Bahia Tomada? Olha, cara, eu fiz um trabalho sobre o Bahia de Feira de Santana. Eu fiz trabalho sobre o Bahia de Feira de Santana quando eles se tornaram um clube empresa. Eu gostaria muito que ele subisse, porque eu falei com a gerente do clube. Assim, eu tenho um carinho pelo Bahia de Feira de Santana, mas eu acho que vai dar o Atlético. Gilbert. Atlético. Mas vou torcer pro Bahia também pela tradição. Mas acho que vai dar Atlético. Para achar que é melhor. Souza da Paraíba ou Ferroviária de São Paulo Tomada? Eu acho que vai dar Ferroviária. Ferroviária. Gubert. Acho que vai dar o Souza. Também acho que vai dar Souza. Portuguesa do Rio de Janeiro ou Caxias Tomada? Caxias vai subir. Tudo vai mudar. Nesse ano de El Ninho, o Caxias vai subir. Gubert. Não, nesse caso, assim, você sabe que eu sou juventudista, não vou estar torcendo pro Caxias, Nem notei. obviamente. Não, mas assim, pela tradição, eu acho que o Caxias cai nessa fase, porque sempre cai aqui, né? Pela tradição, cara. Se tu pegar... e o pior é o seguinte, que se for pela média dos últimos 8 anos... O Rafa foi pela média dos últimos 8 anos. Né? Daí não tem o que falar. Eu fui coerente. Eu tô votando na tradição. Não tô torcendo pro Bahia de Feira pela tradição. Aí, ó. Tradição. Então, fecho com Tomada, sobe o Caxias. Lembrando que na próxima final de semana estarei lá no Centenário acompanhando o Caxias diante da Portuguesa. Já foi definido a data do jogo ou não? Depende da CBF, do humor da CBF, né? Aí depois põe uma coisa, depois põe outra, troca a transmissão e assim vai maravilha. Acho que amanhã, como é a última etapa, assim, eu acho que amanhã já sai isso aí. Vamos ver, vamos aguardar o que vai acontecer. Tomada, agora Portuguesa que venceu hoje Patrocinense, tem que ter um cuidado especial, eu acho, no artilheiro, o Marcelo ali que marcou o gol. Marcelo... Inclusive, Toscano. Inclusive, ele ultrapassou o Heron, né? Ultrapassou o Heron. É o goleador da série. Confronto. Ele passou mesmo, não conseguiu tirar o passou ainda. 13 gols, Heron 12. É o confronto dos artilheiros. É. Só um minuto que eu tô tendo uma reunião aqui na minha casa, não tô escutando ninguém. O Heron que faz gols nessa fase, né? Quer prosseguir? Mas é que é aí que tá, né? Agora vão marcar quem? Os artilheiros. Eu tenho certeza absoluta que o Gerson Guzmão vai marcar o Toscano, assim como a Portuguesa vai tentar anular o Heron. Isso é
O Ceilândia já fez isso, né? O Ceilândia... Sim. O cara, o técnico do Ceilândia, no final do primeiro jogo, já falou que eles tinham uma preocupação toda especial com o Heron, e o Heron teve muita dificuldade ontem de novo. Ali a mensagem do Alessandro Sebem, vai com a camisa e vai assim, eu pretendo ir com camisa, isso é certo. Nesse frio aqui sem camisa no Centenário, o Miracone é complicado, mas estarei lá sim, fazendo a cobertura do Caxias, quem sabe uma super live, vem novidades por aí. Um abraço ao Juliano, vamos grenar, vamos subir grenar, rumo ao acesso. O comentário do Diego, boa noite amigos, já vendo passagens. O Eugênio Torresini, vamos Caxias, rumo ao acesso, dali grenar. O Márcio Gobet, boa noite ilustres. O Eugênio Torresini, boa noite amigos, Garione, vamos subir? Vamos. Vamos subir então. Esse ano não passa, cara. Não pode ser, pelo amor de Deus. Vamos subir. O Alisson também não queria pegar Ferroviário ou Atlético, concordo com ele. Dos 4 preferiria o Souza em tese portuguesa é melhor, mas tudo bem. O Diego, será que o Sgarioli vai me reconhecer no próximo jogo no Centenário? E aí, Diego? Ai, cara, aí, tomado? Vou reconhecer. Cara, eu conversei com o Diego, foi assim, ó. Eu sou péssimo em fisionomia. O Diego é um dos patrocinadores do Democracia Grenar. Participa das lives. Opa! Sim. Tu não reconheceu o patrocinador? Exato. Daí o que aconteceu? Ele chegou, conversou comigo. Precisando, tá, galera? A gente tá precisando, Diego, de patrocinador aqui no Caju. Eu reconheço. E daí o que aconteceu? Me reconhece. Cara, e a gente conversou, e eles, Garione, daqui e dali. E eu, cara, como sou péssimo em fisionomia, assim, ó, eu converso com as pessoas. Antes de chegar na loja do Caxias ali para conversar, cara, acho que umas 4 pessoas me pararam. Aí o Democracia Grenar e tal. Cara, eu não conheço todo mundo. Eu fui falando com o Diego quando ele saiu pro jogo. Eu perguntei pro Ednei, cara, ele não me é estranho, mas eu não reconheci. Ele, cara, é o patrocinador do Democracia, o Diego. Eu disse, tá. Mas a idade faz isso com o cara, né? Eu só conheço os caras da live, né? Mas enfim, perdão, agora também não esqueço mais, pode ter certeza. Lançando bem, mas tu quebra o Democracia Grenar. Fazer o quê? Né? Mas acontece com as melhores famílias. Ô, Rafa, nunca aconteceu contigo, Rafa, de tu ir numa festa, e daí de repente chega uma moça e diz assim, oi, Rafa, tudo bom? E tu não lembra quem é? Não. Alexandre bem, de Caxias, muito fraco, extremas, tem que se mexer. Primeiro que ele falou não e não ficou nem vermelho, né, cara? Tá se acostumando. O Regis Daniel Luz, boa noite, gramado bom, logística boa, estádio bom, a história seja diferente neste ano. Vamos invadir o Rio de Janeiro. A Portuguesa joga e deixa jogar. Acho um ponto bom para o jogo do Caxias. E eu quero aproveitar Tomada e Gubert para parabenizar o Regis Luz, que se formou. Eu vi fotos. Que massa, parabéns. Então, Regis Luz, parabéns. Se formou o Regis? Que massa. Olha aí. Parabéns. Parabéns, Regis. Sabe muito de futebol, Regis. Parabéns. O Alessandro Sebem, a zaga deles meio lenta. Esse patrocinense é fraco e quase o Pelúcia passou. Se for ver, a qualidade da Série D também não tem que exigir bastante, né? O que tem. Essa zaga também é lenta. É o que tem. O Alessandro Sebem, sem foguetes no hotel, sem provocações nas redes, sem nada. Se alguém provocar, merece um nós. A opinião do Alessandro Sebem. Teve foguetório ontem em Ceilândia, ontem de madrugada, no hotel do Caxias. 3 vezes teve foguetório, a coisa de futebol que permanece. Por isso que o clube permaneceu na 4ª divisão. O Alessandro Sebem, vamos em frente com a tropa do Guzmão. 9 anos na faculdade, esse ano tem que se formar. O PC só está dirigindo o ônibus agora.
Essa é a opinião do Alisson também. Carlos Capellini, boa noite, amigos. Caxias se jogar o que está jogando, sobe. O Felipe Guilherme Maia. Não, calma. Aí é que tá. Não sei se Foi sobe. o suficiente. Foi o suficiente para passar de entre. Agora é o derradeiro. Eu acho que o Caxias tem que jogar mais do que está jogando. Em Tomada, o Caxias, que enfrentou o Inter de Limeira, aquele Caxias do primeiro jogo, passa para a Portuguesa. Fácil. Jogando aquele futebol. Fácil. Mas aí que tá. Fácil. Eu não sei, cara. Eu não acredito que seja fácil. Fácil não existe o fácil. Aquele futebol que jogou em Limeira, o Caxias tem grandes chances de passar da Portuguesa. Sem se incomodar. Agora, contra o Ceilândia, aí complica. Discordo. Não, mas é que discordo, com todo respeito, discordo. Eu discordo pelo seguinte. O Caxias jogou o primeiro tempo em relação com a Inter de Limeira e nos últimos 15 minutos o Inter de Limeira perdeu umas 3 chances claríssimas. Então não tem jogo fácil. Mas o Caxias, assim, o Caxias foi o melhor jogo do Caxias. Sim. E a gente não viu qual é que é o melhor jogo da Portuguesa. Eu respeito, né, Ivan? Mas eu acho assim, que é pau a pau, mas ninguém passa fácil aqui, cara. Vai ser assim, vai ser diferença de um gol, vai ser nos pênaltis. Cara, é tudo muito parecido. É tudo muito parecido. E atenção, né? Olha só. Porque são 2 jogos que são muito tensos. É uma tensão total. E dos 2 lados, né? Porque eles vão ter que vir para cá. É isso aí. Eles vão ter que vir para cá pensando que eles têm que voltar vivos para o Rio de Janeiro. Aqui é o jogo onde o Caxias vai ter que se impor para fazer o resultado, só que é o seguinte, daí tu não pode te abrir muito, porque tu pode tomar um contra-ataque e vir aquele jogo de xadrez. Eu acho que a grande questão é a seguinte, cara, tem que entrar com o sangue no olho. Tu entendeu? É isso aí. Se tu não conseguir na tática, na técnica, tu supere. Então o nível de competição tem que ser muito alto. Quem quiser mais, pode. Exatamente. Quem competir mais, né? Quem entrar mais na competição, e quando eu digo na competição, eu digo entre não na Série D, né? Mas na competição entre os 2 times, eu acho que esse vai ser o diferencial. Concordo. Né? Agora. Oi. Tá tudo inteiro aí? Caiu alguma coisa? Assim, é que durante as lives acontece de tudo. Cai, é uma maravilha. É a lei da atração. Para encerrar aqui os comentários, o Felipe Guilherme Maia, futebol permite tudo, o mata-mata iguala, todo mundo tem que competir. Série D é competir. Claro, foi o que nós falamos agora. O Carlos Capellini, eu assisti o jogo da Portuguesa hoje, o time deles é bom do meio para frente, e o Regis Luz não será fácil, nunca para o Caxias, tem que jogar e competir muito. Faltando 27 minutos para as 9 horas, temperatura 14 graus. Gubert, ontem o Juventude enfrentou Sampaio Corrêa. Juventude que brigava pelo G4, e Sampaio Corrêa que está próximo do Z4. Juventude empatou no Jacone sem gols contra um adversário que tinha 8 desfalques, sendo 5 titulares. Juventude ontem, que estava com 1 a mais antes de todo o jogo praticamente, isolava a bola a todo instante, parecia que estava perdido ali. Então, o que aconteceu entre o Jacone e Gubert? A Juventude consegue vencer essas equipes teoricamente, mas fáceis de vencer. Na real, quando nós começamos a live, eu falei que ontem deu a lógica, né? Sim. Deu a lógica porque eu estava falando dos 2 jogos. E já falamos bastante sobre o Caxias. Em relação ao Juventude, o que a gente vem falando aqui toda semana é o seguinte: o Juventude sem o David da Hora não tem criatividade. Verdade. Soma-se a isso, o Juventude tem muita dificuldade de jogar quando o time vem para empatar. O Juventude não consegue criar. O time que se posta lá atrás, faz 2 linhas definidas. Cara, ontem foi a maior retranca que eu vi do ano, foi ontem e o jogo contra o Tombense. Os caras não passavam do meio-campo. Os caras não passaram do meio-campo. Só que o Juventude fica naquela pressão
que é uma falsa pressão, né? Uma pressão estéril, que fica com uma posse de bola de 80% ou próximo a isso, 70 e poucos por cento, 300 escanteio. Agora o goleiro dos caras não faz uma defesa, cara. É uma loucura. O jogo tá lá e tu vê, tanto o jogo do Caxias quanto o jogo do Juventude, no intervalo tu já sabia que ia ser 0-0. É aquele jogo que tu vê que não vai sair gol, cara, sabe? Porque falta criatividade, falta aquela profundidade, os caras recuados, dando balão para tudo que é lado. E aí ontem, assim, claro, a gente já cantou em prosa e verso aqui as atuações do Nenê. Ontem o Nenê muito abaixo, tem todo o direito, obviamente que isso ia acontecer. Ontem o Nenê estava irreconhecível. Ontem o Nenê parecia eu com 42 anos, sabe? Ele tava como? Calma, calma. Ontem, normalmente ele parece eu com 20, mas ontem ele pareceu com 42 anos. Ontem ele tava lento, Cara, o Nenê não se achou no jogo ontem. Isolando a bola, deu 2 chutes por cima, estranho, assim. Não, o outro foi o Jadson. E muito mal, e assim, ó, o resultado foi justo. Só que a questão é a seguinte: hoje agora o Ceará empatou com a Ponte, inclusive com uma falha do goleiro, que era o goleiro do Caxias, falhou hoje. Não é uma falha clamorosa, mas falhou. Ontem o Novo Horizontino perdeu em casa. Então esse jogo esse campeonato ele é muito parelho. É óbvio que ontem era daqueles jogos que não pode, mais um daqueles jogos que não pode perder ponto. Agora, o Juventude vai jogar terça-feira com o Mirassol e não me surpreende que o Juventude vá lá e ganhe. Olha só como é louco isso, porque se nós tivéssemos feito aqui um bolão na semana passada para esses 2 jogos passados, eu ia dizer, se o Juventude fizer 4 pontos com o Guarani e com o Sampaio, tá bom. O Juventude fez 4 pontos, o problema é que foi invertido. O Juventude ganhou do Guarani em Campinas e empatou. Então, é também muito parecida a Série B. Na realidade, o futebol ele tá muito parelho, cara. Ele tá muito parelho. Tu pega exceções feitas assim, a super times, essa coisa do esquema. Tá tudo muito no esquema tático, na entrega, no preparo físico. Então, cara, infelizmente foi um resultado que o cara sai chateado, mas mais uma vez não pode sair surpresa, porque isso tem acontecido corriqueiramente com o Juventude. Então foi uma pena, mas agora vamos buscar uma vitória agora com o Mirassol, não me surpreenderia. Juventude, portanto, ontem empatou com o Sampaio Corrêa em 0-0, a equipe alviverde, que jogou com o Thiago Couto, depois Léo Vieira. A informação que eu me passaram que o Thiago Couto quebrou 2 dentes. Não sei se está confirmado essa informação, mas ele teria quebrado 2 dentes. Confirmado? Perdeu 2 dentes. O Carpini falou na coletiva, ele não quebrou os dentes caíram. Aquele choque que ocasionou a expulsão, caiu os 2 dentes da frente com raiz e tudo. Foi um choque muito, muito grave. E foi substituído aos 33 minutos da primeira etapa. Depois também jogou Reginaldo, Luiz Gustavo, Danilo Bosa e Alan Ruschel, Jean, Imer e Juan. Essa substituição foi no primeiro tempo também. Jadson, Vini Paulista, depois Vitor Gonçalves, e Nenê, depois Matheus Vargas, Tite, depois Vitor Andrade e Eric, técnico Thiago Carpini. Juventude ontem, tomada aqui, empatou Sampaio Corrêa, 0-0, marcando passo novamente. Poderia chegar ao G4, mas está difícil. Eu já falei, né? Minha sugestão para o Juventude é jogar todas fora. Eu jogaria todas as partidas fora. Para o Juventude só ganha fora. Mas assim, serve ganhar fora e empatar em casa. Se o Juventude ganhar a próxima partida fora e empatar em casa e ganhar fora, ele vai entrar no G4, vai subir. É maluco. O problema é que poderia dar uma tranquilidade maior. Vamos somar 6 pontos, Tombense, Sampaio e... O Getúlio pega o Mirassol, estou fora de casa. Não. Os jogos anteriores, né? Que o Juventude perdeu pontos para o pessoal que está lá embaixo. Foi a Tombense, o Sampaio... O ABC empatou, né? O ABC. São 6 pontos que poderiam colocar o Juventude
numa situação muito confortável no G4. 6 pontos. E daí... estaria em segundo. O Vitória 47, o segundo Juventude 46 e o terceiro Sport com 45. Mas a questão é que também o Juventude está encontrando a dificuldade de propor. Ontem eu assisti 2 lances só do jogo. Eu cheguei em casa, eu vi aquela furada, uma furada na pequena área do zagueiro, que foi assim, uma jogada bizonha, se tu for ver. No final, que ele furou na... E aquele lance do pênalti que para mim foi, né? A gente até discutiu no grupo ali do WhatsApp, se foi para mim, aquele lance para mim foi. Mas pelos critérios de hoje que utilizam, né? De VAR e tudo mais. Agora, talvez o Juventude está colocando a forma dele jogar melhor fora de casa. E quando tem que propor o jogo com equipes fechadas. E outra, às vezes, cara, e eu tô vendo, assim, eu acompanho alguns jogos, o jogo, quando um time tá com um a mais, às vezes é mais difícil ainda. Porque a equipe se fecha muito mais, porque tem que defender mais. E ontem foi o que aconteceu. Até estava vendo a transmissão, né, do Portal da Bola. Um parabéns pro Ivan, pro Joselito e pro Zé Teodoro, que eu não reconheci. Pra tu ver. Agora era... Eu achava que quem estava transmitindo o jogo com vocês era o Zezé de Camargo. Depois eu fui ver que era o Zé Teodoro. Zezé de Teodoro. Zezé de Teodoro. Zezé Teodoro. Um abraço pro Zé. E o Zé comentou assim, ó. Não tem como o Juventude não ganhar esse jogo. No segundo tempo, o Juventude vai ganhar esse jogo. Né? O Zé comentou. Cara, por quê? Porque tu tá com um a mais. Com um time que tá com tantos desfalques, o natural é que ganhe. Impressionante. Aí tu e de repente cara, a bola vai, o zagueiro fura, uma bola bate na trave, o Nenê não tá jogando bem. Agora, são pontos preciosos que o Juventude perde em casa. Agora, se ele for lá terça contra o Mirassol e ganhar, cara, já se esquece esse empate. O problema é no final. Se o Juventude não subir por 2 pontos ou 3 pontos, vai, né? Se lembrar. Enfim, daí tu vai ficar lembrando. Depois do Mirassol tem a Chapecoense em casa. Qual é a tendência? Olha aí. Agora. A Chapecoense ganhou hoje, não ganhou? Ganhou fora de casa. Ganhou do Mirassol. Vencendo. A Chape ganhou do Novo Horizontino. 2-1. Né? E aí? Vai explicar, quem diria que o Novo Horizontino ia perder em casa para Chapecoense? É muito parelho. É que, na verdade, é o seguinte, ó. O nível todo... Olha só, o Novo Horizontino é o terceiro, a Chape é a 17ª. Sim. Né? Também foram falta esses pontos. Meu Deus. Né? Então, também vai fazer. Mas eu acho que é assim, ó. A minha opinião acerca do Juventude o Juventude está na briga. É isso aí. Sim. Se eu fosse juventudista e dissesse assim, mas a gente perdeu. Mas peraí, cara, o Vila Nova tá com 42, a gente tá com 40. Não, a gente tá na briga. Tá ali ainda. Tu fica muito bravo por perder esses pontos dentro de casa. Lembrando que o próximo jogo da rodada tem Vila Nova contra o Criciúma contra o Vila Nova. O Vila Nova é o detalhe, cara. Eu acho que o Juventude perdeu o artilheiro dele. Sim. O Rodrigo Rodrigues faz falta nesse time. Sem dúvida. Sem dúvida. O Alessandro Sebem agora. Oi? Olha o comentário do Alessandro Sebem. Na minha opinião, o Juventude perdeu a referência do Rodrigues. O cara tinha... Aí. A bola não passaria pela pequena área se o Rodrigo Rodrigues estivesse ali, ele não ia furar aquela bola ali. Entendeu? Ele, com aquele bombardeio na área ali, o Rodrigo Rodrigues faz falta. A presença do cara, do atacante. A imposição física, ele é grande, Eu vou dar um exemplo. Hoje eu assisti Santos e Grêmio. Eu vou fazer essa analogia. O Soteldo do Santos. Peraí, Tomada. Peraí. Quer dizer que tu assistiu Santos e Grêmio e eu e o Guber, a gente assistiu Portuguesa e Patrocinense. Isso aí. Eu não assisti. Eu não assisti. Eu me nego. Cara, hoje o pessoal do grupo do Democracia
tava assistindo tudo, e eu disse assim, cara, vou ver Série A. E daí eu tava zapeando Coritiba e Flamengo, Grêmio e Santos, Bahia e Red Bull Bragantino, e tava vendo o Atlético de Madrid contra o Betis também. Eu tava vendo 4 jogos ao mesmo tempo zapeando. Parecido com o Português Patrocinense, a qualidade é a mesma. Mais ou menos. Daí, o que aconteceu? O Soteldo foi afastado por indisciplina, a gente, né, teve toda aquela questão, ele foi afastado por indisciplina e tal. Mudou o técnico, né, veio a Aguirre, e daí ele botou o Soteldo faltando no segundo tempo. Na primeira jogada, 1-1 Santos. Na segunda jogada, 2-1 pro Santos, que foi uma bola que ele colocou. Então, quando o cara que é uma referência, ele vai fazer falta, não adianta. E essa analogia eu faço com o Rodrigo Rodrigues, que cara, ele era municiado pelo Nenê, ele estava fazendo gol quase todo jogo. Então, era presença de área, era o matador, né? E nesses jogos que são tipo complicados, com um a menos, o cara que tá lá embaixo, que faz uma retranca, o teu percentual, a tua margem de erro, ela tem que ser muito baixa. Então, aquela bola que o zagueiro furou na pequena área, tu tem que ter ali o cara que coloque a bola para dentro, que era ele. Danilo Bosa, não é? Faz falta. Eu não sei quem é. Era o Bosa, foi o Bosa. Mas, cara, é um zagueiro, né? Mas não poderia perder aquele gol. Enfim. Mas eu acho que fez muita falta e eu gosto muito desse centroavante. Quando, no ano passado, não, acho que foi esse ano, que eu vi Juventude Inter, aqui com o pessoal da Federação Gaúcha, eu vi o jogo aqui, 2 jogadores me chamaram a atenção naquela oportunidade, que era o Mandaca e o Rodrigo Rodrigues. Mandaca é muito bom jogador. Muito bom jogador e vai fazer falta. Tá no banco, cara, no Brasil não tem... Hã? Mandaca que tá no banco. Não, mas naquela oportunidade me chamou a atenção, sim, né? Sim. Esses 2 jogadores que se destacaram. E ele era ele fez um gol até. Sim. E no Brasil, cara, centroavante. A gente tem carência de centroavante. E ele, cara, pra mim o Rodrigo Rodrigues é um centroavante de Série A. Concordo. Tô dizendo nos times, não é de repente um centroavante do primeiro escalão. Não, mas ele joga assim, tipo, Série A afogado. Joga Série A afogado. Mas ele joga Série A. Joga Série A afogado. Hein? Deixa eu só falar. Oi. Bem rapidinho aqui, o comentário do Márcio Gobet. Que eu encontrei o Nenê no tá cansado. campo hoje. O Nenê tá cansado e o Eric Farias vai melhorar. É o que temos. Vai daí, Não, Gobet. também acho que mandar um abraço pro Márcio, que encontrei ele no campo ontem com o filhão. Prazer sempre encontrar o amigo. E eu acho que o Eric Farias ele é um bom jogador e vai acabar se enquadrando. Mas, claro, estava encaixado, né? Ao mesmo tempo, o cara não tem o que fazer quando recebe essas propostas do interior. Se acontece com os times maiores, imagina com o Juventude. Agora, eu só queria fazer uma... Eu vou, de novo, inacreditavelmente, né? A gente aqui fala para as paredes, né? Mas mais uma observação sobre o VAR. O VAR, ele é um auxiliar, ele é um árbitro auxiliar. Ele está para ajudar o árbitro e não para apitar o jogo. É o básico. É o básico. É só tu assistir um jogo, o Rafa que está assistindo hoje Real Madrid e Betis. O VAR, ele Atlético de Madrid. Desculpa, Atlético. Mas é de Quando tem um erro crasso de arbitragem, o VAR intervém. Por exemplo, o juiz dá um pênalti, o VAR vê que o cara simulou o pênalti, o VAR tem que chamar. Agora, o juiz dá um pênalti porque a bola bateu no braço do cara. Eu achei interpretativo. Eu falei pro Rafa, nós falamos no grupo. Olha como é que é o nosso grupo, se não é pouco legal. O Rafa dizendo que achou que foi pênalti e eu dizendo que achei que não foi pênalti. Uhum. No entanto, esse pênalti foi um pênalti que o juiz marcou no campo. Se eu achei que não foi e o Rafa achou que foi, o que o VAR vai chamar? Interpretativo, né? É interpretativo. Se o juiz marcou, tu tira a autoridade do juiz se a coisa... Porque assim, o juiz marcou por quê? Porque bateu na mão do defensor, correto? Sim. Bateu ou não bateu? Bateu! Se tivesse batido no peito, né, Rafa?
Não sei se tu concorda comigo. Se tivesse batido no peito, o VAR tem que chamar. Não, tu achou que bateu na mão, Mas bateu no peito. Agora, se bateu na mão, tu vai chamar para dizer, não, mas vem aqui observar, olha aqui o ângulo do braço, olha o movimento natural. Cara, nós vamos ficar louco. E aí, isso aí foi uns 7, 8 minutos, cara. Com o Nenê com a bola na marca da Cal, o juiz deu pênalti, cara. Aí o Nenê com a bola na marca da Cal, aí o juiz manda, afasta todo mundo. Você sabe a mise-en-scène. Afasta todo mundo. Aí, cara, eu não sei o que os caras fazem enquanto eles ficam... Por que eles não se comunicam rápido? Aí depois que tá todo mundo no lugar, o juiz bota a mão. Parecia o Lobo Filho, para os mais velhos. O Jornal do Lobo. Cara, parecia o Chico Anísio aqui, ó. Aqui, ó. Parecia o milionário Zé Rico aqui, ó. E com a mão no ouvido. Luan Santana, mais contemporâneo. Luan aqui, Santana. ó. Aqui, ó. Vou lá olhar. Eu digo, não. Cara, é inacreditável, cara. É os Trapalhões, cara. É os Trapalhões. É inacreditável. É 10 minutos para discutir nada. Para ir lá e ver o que o cara já marcou, sabe? Volto a dizer, se não tivesse pegado no peito do cara, se tivesse pego no peito do cara, em vez de... Aí sim, mas, cara, é um lance interpretativo. Tu tira totalmente a autoridade do árbitro. Os árbitros já não marcam nada porque eles esperam o VAR. Os brasileiros. Isso aí, eles já não marcam nada. Eles deixam pro VAR resolver. Não marcam nada, eles não vêem mais nada. Quando eles inventam de ver, o VAR diz, eu acho que tu não viu muito bem. Cara, é um horror. É um horror. É um horror. Tomada aí a sua análise sobre o uso do VAR ontem. Pênalti não foi pênalti? Não, mas não é ontem. A gente não sabe usar essa. A gente não sabe usar essa tecnologia, né? Porque o VAR nada mais é do que uma tecnologia. Não virou uma bengala. Lá eu vi o jogo Dortmund e eu acho que foi o Köln, que é a estreia do Borussia Dortmund, enfim. Cara, o VAR lá não demora um minuto. É uma coisa muito maluca. Tipo assim, o cara vê e deu, e quando vai pro VAR, ninguém fica lá buzinando no ouvido do juiz. Chamam o VAR, o juiz escuta aqui, deu, pum, segue. Agora, cara, 7 minutos para decidir um lance. Cara. É porque alguma coisa tu não tá sabendo usar essa tecnologia. E o pior, ou de repente... é que o Gubert não está exagerando, deu em torno de 8 minutos um lance. É inacreditável, é inacreditável. Mas eu acredito, se tu olhar a Copa Sul-Americana, Libertadores, teve um jogo Independiente de Medellín Independiente del Valle e um time do da Colômbia, que agora não me lembro, Sports, alguma coisa, que teve um lance que demorou 11 minutos, acho que foi em torno de 11 minutos, por causa de um pênalti que era uma bola que bateu na mão e que o juiz não tinha dado. Mas, cara, ontem no jogo do Caxias, os caras demoraram 15 minutos para bater os pênaltis, os caras estavam calibrando o VAR, cara. O que foi isso, cara? Exatamente. O que é isso? É a várzea da várzea, cara. E é Série D, Série B, Série A, é uma várzea total. Ontem pelo Portal Bola, não sabe usar. Eu estava acompanhando essa questão do lance do Caxias dos pênaltis e eu queria entender o porquê da demora, que eu estava sem o áudio, depois que eu vi isso da calibragem. Meu Deus do céu, o tempo que eles perderam fazer uma calibragem de VAR para cobrança de pênaltis. Sem contar que teve um pênalti do Caxias que, claro, a imagem que eles estavam mostrando não era a imagem do VAR, só para deixar claro. Mas na TV, tinha 2 comentaristas e o narrador. Estava assistindo na TV ontem. Os 2 comentaristas, que era o Wilson Gotardo, aquele zagueiro do Botafogo, do Cruzeiro, e o outro comentarista falaram que a bola não entrou. E o narrador falou, eu acho que entrou. Porque a imagem, mas era uma imagem da TV Brasil, sabe? Daí o VAR, cara, não mostra. Aí o juiz fica esperando o VAR. Cara, ninguém mais vê nada. Tem um bandeirinha na linha. Eu não estou nem falando do lance específico, estou falando só da incompetência. Por favor, eu não estou falando da vitória merecida do Caxias. Estou falando que esses caras
é uma atrapalhada atrás da outra. Por isso que eu falei, os caras ficaram 10 minutos calibrando o VAR e depois tu não tem a imagem. Mas os caras estão fazendo o quê, cara? Tem um detalhe que eu achei muito interessante. Eu sei que a gente está na reta final. Sim. Mas eu fui no jogo do Caxias com o Ceilândia e nesse jogo tinha o VAR. O Bandeira não marcava nada. Eles não marcam mais. Não precisa ter bandeira. Cara, era uma coisa assim. O Bandeira não marcava. Tipo, impedimento ou coisa assim. Ele sempre. Assim, meu amigo, nada mudou. Tu tem que tomar a decisão e marcar. Bom, se depois sai um gol e não estava, daí o VAR corrige, entendeu? Mas marca. Se não, tira os bandeirinhas. Não precisa mais. Bandeirinha não precisa mais. A opinião do Carlos Capellini, na verdade, o futebol hoje não precisa mais nem de bandeirinha, porque ele falou tudo com o VAR. Ele comentou antes. Galera, vamos ao palpitão. Outra coisa. Tá estourado o fato. Mas só mais uma coisa que é irritante. Tipo, tá escancarado que é impedimento e o bandeirinha não marca. É ridículo. Daí vem a jogada, o cara vai, não sei o que, depois de 2 minutos o cara levanta. Porra, mas levanta antes. Então muda essa regra, uma hora dessas vai ter uma jogada que vai quebrar a perna. É isso aí que eu ia falar, Rafa, porque semana passada quase aconteceu uma cena assim, não me lembro que jogo eu estava assistindo, que por causa de uma não marcação do bandeirinha, deu uma dividida do atacante com o goleiro, quase se mataram. Exatamente. Faltando 4 minutos para as 9 horas, temperatura em 14 graus, nosso palpitão, Ceilândia 0, Caxias 0. O único que acertou aqui foi o Tomada, acertou o palpite de empate 1-1 e o Caxias ia avançar. O Gubers porque dá 2-1. O Gubers porque dá 2-1 para o Ceilândia, porque dá 1-0 para o Caxias. Juventude 0, Sampaio Corrêa 0. Todo mundo falou que ia dar 2-0 para o Juventude. Não foi dessa vez. Na classificação, então, em palpites, eu e Tomada temos 9 palpites. Eu estou na frente, pois tem 2 resultados, aqui tem 2 resultados, e o Tomada 1. Já o Gubert, com 8 palpites e 4 resultados. Mirassol e Juventude, Gubert. 1-0 pro Juventude, gol contra do Chico. Olha as mágoas. Tomada! Vai dar 1-1. Os dois sempre 1-1. perdem em casa, vai anular. Vamos empatar. E eu vou no 1-1 também. Caxias e Portuguesa, Tomada. 3-1 Caxias. Ó, vamos ganhar. Gubert. 1-1. 1-1. E eu vou no 2-1 Caxias sobre a Lusa. Faltando 3 minutos, eu vou ler aqui uns comentários finais. O Alessandro Sebem, o Eric Farias, fez um golaço contra o Guarani e ontem tinha papo com foguete na mão e quase escando fósforo. Isso não é verdade, Alessandro. A gente só compra os foguetes para a última rodada. Agora vai ter. Lembrando que a próxima rodada, Caxias e Portuguesa, para o jogo do Centenário, jogo da volta no Luso Brasileiro. Mirassol Juventude, essa terça, lá em Mirassol. E na outra semana, quinta-feira, o Juventude volta a campo no Jacone, diante da Chapecoense, às 9 horas da noite. Gubert, seu destaque final, 30 segundos. Queria agradecer vocês pela parceria, mostrar que o Messi não apareceu, mas tá aqui dormindo. E um abraço, uma boa semana para todos nós. Valeu, Gubert. Tomada, agora vai. Boa noite, boa semana e torcedor Grená, no próximo final de semana o teu lugar é no Centenário. E aproveito para mandar um abraço para o Marcos Veloso, meu amigo flamenguista, que hoje deve ter comemorado um golaço do Gerson. Valeu, Gubert. Valeu, Tomada. Valeu. Mas um abraço para o Roberto. O Roberto de Esteio também, que costuma nos ver. Um abraço, Roberto. Um abração mesmo. Pode. Valeu, galera, pela audiência, torcedores grenários, torcedores de Juventude. Nos vemos, quem sabe, na próxima semana, com vitórias do placar na semana. Aquele abraço e até mais. Tchau. Tchau.